muitas vezes parece que o direito não chega a ser justo totalmente, né? Você acha isso? Pelas leis que tem no Brasil, por tanta, tipo, complicação e detalhezinho que tem, que muitas vezes ela não chega a ser totalmente justa. Você acha isso? Você que estudou e sabe? Ou é da minha cabeça isso, tipo, bem leigo? Cara, o direito é justo. O Sempre ele vai... direito em si é justo. O Aham. problema é que abaixo do direito, Tem a que pessoa. seria o macro, aí a gente tem os legisladores, É, a que gente são... tem os julgadores, o juiz que vai É. julgar, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Então, eu diria, cara, que a intenção do direito, a gente tem, por exemplo, quando a gente cita a Constituição Federal, e ela inclusive deve saber também, Aí, Jô, sabe qual que é? a Constituição Federal, Ela- ela é uma carta magna, ela que gere todo o ordenamento jurídico. E Aham. aí, quando a gente começa, primeiro período de direito, quando a gente começa Aí, a ó. estudar na faculdade, a gente lê uma coisa que chama artigo 6º da Constituição Federal, que diz os direitos sociais que todo cidadão tem. E aí lá fala, todo cidadão tem direito à moradia, a lazer, a trabalho, à educação, à saúde e tudo. E aí quando a pessoa lê lá, ela já pensa assim, Ué, eu pá, tenho direito. Brasil? Você tem direito a isso Será tudo? que tem Eu não tenho mesmo? direito nem a um terço disso aqui. Mas, cara, a intenção tá ali. A intenção é essa. A Aham. intenção é que todo cidadão tenha direito a tudo isso. Por exemplo, o artigo 7º, que trata das normas trabalhistas, fala lá que o salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo deve dar direito ao trabalhador de ter férias, de ter lazer, de ter condições de sustentar sua família e tudo. Infelizmente, a gente sabe que o salário mínimo não É, dá conta de metade dessas coisas. sim. Tem muitos trabalhadores que sofrem aí, tendo que sustentar uma família, com um salário que mal dá para a alimentação dele. Sim. Porém, a intenção é essa. Então é como se a Constituição fosse o objetivo que a gente tenta buscar. E aí embaixo vem as leis que vão tentar contribuir para esse objetivo. A gente chegou lá ainda? Não, não chegamos. Mas a intenção é sempre chegar. Então, ou seja, a gente tem aquele patamar que a gente quer chegar, mas não significa que a gente já chegou lá. Porém, é importante que ele esteja lá. Então, por isso que o direito é justo. Só que as leis que foram, vamos colocar assim, que foram feitas até hoje, ainda não conseguiram fazer com que nós consigamos chegar nessa justiça. Se você traz para a área da segurança pública, por exemplo, aí a coisa fica mais complicada ainda. Porque aí você vai lidar com pessoas. Sim. E aí você vai lidar com Aí que é o BO, ressocialização. né? Aí é o mais complicado. E aí vai falar, é culpa da polícia? É culpa dos políticos e tal. Cara, é muito fácil achar culpado. Mas tem pessoas que querem fazer um bom trabalho? Tem. Tem pessoas que não querem fazer, que Também, não né? estão nem aí? Infelizmente tem. Só que isso em toda área tem. Sim, exatamente. Então, é uma união de fatores. É por isso que eu falo que a união é tão importante, cara. A união com a Polícia Militar, a união com o Judiciário, que tem um poder de julgar efetivamente quem define, vai ficar preso, vai ter sentença, é o juiz. Só que o juiz ele tem uma coisa que no direito a gente chama de princípio da inércia. Ele não pode simplesmente, é minha opinião, eu não fui com a cara do Luiz, eu quero que ele fique Pode preso por puxar pra 20 nenhum anos. lado. Não é assim. Não é assim. Ele tem que levantar provas, tem que Provas ser e tal. produzidas provas. O trabalho que a gente faz na delegacia, a gente produz elementos de prova para que chegue ao Ministério Público, para que o juiz olhe ali E, o tipo, inquérito relatado, isso, Uhum. e fale, pô, eu acho que isso aqui dá para oferecer denúncia. Vou oferecer. O juiz vai e recebe. Com as informações que ele tem, ele produz mais provas e ele fala, não, dá para mim julgar esse cara. Até porque pensa o caso de um aham. cara Não, que perfeito foi... o que você falou, cara. Agora Pensa o eu caso de entendi. um cara que é incriminado. Tem um filme, por exemplo, um filme bem bacana, salvo engano ele chama, acho que é Código de Honra, alguma coisa assim, que ele fala sobre um julgamento de um indivíduo que é condenado à pena de morte. Só que esse indivíduo, na verdade, ele forjou que ele tinha matado alguém, para mostrar como O... poderia se É equivocar falho o e julgar sistema, um né, digamos. inocente. Aham. Exato, e ele é condenado. Spoiler, para quem gosta de filme. Aham. Mas no final ele morre, Aham. sendo que não foi ele que cometeu o crime. Então é óbvio que a gente, por exemplo, nós da polícia, a gente sempre vai no lado mais incisivo. A gente vai no lado, não, a gente, se tiver fundamento, deve ser condenado, deve ser devidamente julgado. Só que o pessoal tem que entender que o direito, ele tem que ser da forma mais justa possível. E se você olhar de forma superficial, não vai parecer justa. Mas com todos os elementos, com todas as provas produzidas, Você vê aquilo que- ali é o trabalho que deve ser feito.